Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e eu estou conversando com um advogado especialista em Previdência Social, doutor Luciano Caran. Doutor, quando a gente estava ali para dar no nosso intervalo, eu lancei já uma questão que é a situação da contribuição para o INSS. Tem muita gente que tem dúvida em como isso funciona. Pode explicar para a gente? Com certeza, mas é importante mesmo. Primeiro porque se você não estiver contribuindo para a Previdência, você não tem direito a benefícios previdenciários. Você pode ter direito a benefícios assistenciais, que não são contributivos. O benefício assistencial, que é conhecido como LOAS, é um benefício que você não contribui nada para a Previdência, mas para que você tenha direito a esse benefício, você tem que estar enquadrado ou ser portador de deficiência física, mental, grave, né? Portanto, portador de deficiência, ou idoso com 65 anos, pelo menos, ou pessoa inválida. Porém, nessas três condições, você tem que ter uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, a soma da renda daquela família tem que dar 1/4 per capita, por cabeça, ou seja, menos que R$ 210. Isso daí, com esse enquadramento desses requisitos, né, invalidez, deficiência, idade ou incapacidade total, mais a renda per capita, você então enquadra essa pessoa dentro do LOAS. A pessoa não precisa estar contribuindo para a Previdência. E o benefício do LOAS não tem 13º salário, não tem aquele abono anual. Fugindo desse benefício assistencial, todos os outros são contributivos. Então, quem quiser se aposentar, tem que contribuir. Quem quiser receber auxílio-doença, tem que contribuir. Quem quer receber salário maternidade, tem que contribuir. Ou seja, todos os benefícios. E, além disso, você tem que atingir determinadas carências. Você precisa de um determinado número de contribuição para que você possa atingir uma carência e usufruir desse benefício. Então, é contributivo que você vai ter que atingir essa carência. Quem trabalha, quem tem registro em carteira, a própria contribuição que é retida no seu olerite, na fonte, o empregador ele faz o repasse para a Previdência, retendo lá os 11% do empregado e os outros 9% é a empresa que recolhe, portanto, essa contribuição é feita retendo do próprio olerite. Então, o trabalhador registrado ele não tem uma preocupação de ter que desembolsar porque é retido na fonte. A preocupação maior é para aquele que é autônomo, ou do lar, ou estudante, ou pessoas que queiram contribuir, como a pessoa está desempregada e quer contribuir para a Previdência. Aí você tem, sim, que comprar o carnê da Previdência ou emitir a guia no site da própria Previdência e escolher a modalidade que se adequa à sua condição. Então, pessoa que é do lar, desempregada ou estudante, ela tem o contribuinte facultativo, que ele faz mensalmente essa contribuição, ele compra o carnê, coloca o código 1406, coloca o número de inscrição, que pode ser o PIS, ou ele tem que criar esse número de inscrição na própria Previdência. No site da Previdência você cria esse número de inscrição, é super fácil, e escolhe a base contributiva. E a base contributiva é importante, porque se você não quer se aposentar com um salário mínimo, você tem que contribuir no plano comum, que é esse 1406, e com bases que vão do mínimo, de 20% do mínimo, até o máximo, que nós estamos falando de 4.662, que aí dá uma contribuição 932 no teto, ou 157,60 que no mínimo. Esses 20%, que é na contribuição do facultativo, também você tem o do autônomo, que é o 1007, que aí é o profissional liberal, né, o advogado, o médico, né, o dentista, e outras tantas profissionais liberais, que ele pode, então, colocar no 1007, escolhendo essa base de 20% ou o máximo do teto da Previdência. Isso é uma forma. 1406, 1007. Existem outros códigos para outros recolhimentos, mas esses são os mais importantes, que é mais comum na vida, né, da população, do cidadão. Agora, tem outras duas modalidades de contribuição que são muito importantes que a gente fale delas, porque elas dão a condição para que a pessoa recolha menos do que 20%. Vai ter um problema nisso, é evidente. Ela não vai poder aposentar por tempo de contribuição. Ela só vai poder aposentar por idade, vai ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário maternidade, que é o recolhimento de 11% do salário mínimo, 11% do salário mínimo,
num código 1473, que é o contribuinte facultativo, ou 1163 do autônomo, e esses 11% que ele recolhe, essa pessoa vai ter direito à aposentadoria por idade e o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Só que o valor da renda vai ser de um salário mínimo. Era isso que eu ia perguntar. Ele não pode ter um valor superior ao mínimo, porque ele está recolhendo menos. Certo. Para quem que eu recomendo essa contribuição? Para aquela pessoa que decidiu que vai ser do lar, para aquela pessoa que decidiu que não vai ter um registro em carteira com valores superiores ao mínimo, ou que não quer ser autônomo e nem recolher mais do que o mínimo. Por quê? Esses 11%, ele vai ser o valor para aposentadoria por idade, que é a única aposentadoria que você pode programar dentro dessa metodologia de pagamento, dessa espécie de pagamento, que é a aposentadoria por idade. E dentro das hipóteses de aposentadoria por idade, você vai ter que ter 15 anos de contribuição, se for mulher, 60 e 15, e homem, 65 anos e 15 de contribuição. E aí que eu recomendo também, só se a pessoa não tiver um histórico bom de contribuição e ela venha começar a contribuir só depois dos 50 anos. Porque antes disso, toma cuidado em recolher no plano simplificado, porque se amanhã ou depois ela tiver a oportunidade de trabalhar, ou como autônoma contribuir mais do que esses 11%, ela vai ter que pagar toda a diferença do passado, esses 9%, para que essas contribuições do 11% entrem no cálculo de uma aposentadoria futura por tempo de contribuição. Fica inviável, né? Então ela tem que fazer o seguinte, ela tem que pensar bem antes de escolher os 11%. Agora, para aquela pessoa que já escolheu os 11%, ela já definiu que a aposentadoria programada para ela, que a gente chama programada, aposentadoria por tempo de contribuição por idade especial, você programa essa aposentadoria, você pode também recolher 5%. Então, se já está definido que você tem essa condição, vai recolher 11%, vai aposentar por idade, tem um recolhimento também para as pessoas de baixa renda, que o valor é de 5%. Esse recolhimento dos 5%, a pessoa tem que estar cadastrada no CAD único da Previdência Social, que é o mesmo cadastro do Bolsa Família. Não é que a pessoa vai receber o Bolsa Família, ela tem que se cadastrar no CAD único. Pode ser que ela nem receba o Bolsa Família, mas tem que estar cadastrada. E cadastrada no CAD único, ela ganha o NIS, que é o número NIS. Tem o PIS, o NIT e o NIS. Esse NIS, ela utiliza no carnê, recolhendo 5% para a Previdência, para se aposentar por idade, ter direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mas quando eu falei na questão do recolhimento e da questão da carência, é muito importante que a pessoa saiba que se ela está contribuindo e ela parar de contribuir, é uma preocupação que ela tem que ter. Porque a partir do momento que ela obteve a carência, por exemplo, 1 ano para obter o auxílio-doença, ela não tinha contribuições no passado, ela precisa de 1 ano para recolher, para adquirir a condição de segurada. Então, ela contribui lá 12 meses. Por qualquer motivo, ela para de contribuir. Fica 6 meses, 7 meses sem contribuir. Ela perdeu a condição de segurada. Tem que começar do zero? Não. Quem já tem 12 meses de contribuição, contribuiu 4, restabelece a condição. 1/3 da contribuição. Só que muita gente deixa de contribuir. E o que eu assisto muito, eu vejo muito, são os casos de pensão por morte. Então, o trabalhador sai do emprego formal, vai para a informalidade, não recolhe mais para a Previdência, tem um histórico bom de recolhimento do passado, mas tem filhos menores, esposa, né? E vem a perde a vida, aí a família fica desassistida. Por quê? Porque parou de contribuir, não tem mais condição de segurado e a família fica desassistida. Não tem direito a nada. A nada. Perdeu a condição de segurado, a pensão não vai ser estendida à família. Então é muito importante estar contribuindo, ou às vezes a pessoa acha que nunca vai ficar doente. Tem aquela história de nunca achar que vai ficar doente. Comigo nunca, né? E aí não está contribuindo para a Previdência, é acometida de uma doença que incapacita para o trabalho e aí quer voltar a contribuir. E aí, se der pré-existência, ele começar a contribuir, restabelece a condição, mas o INSS avalia que a doença é anterior ao reinício dessas contribuições, dá o mesmo que acontece nos planos de saúde. Você tem uma pré-existência, ele não vai ter direito ao auxílio-doença. Então, é importante ele estar contribuindo para a Previdência, mantendo a condição de segurado, pode ter momentos de instabilidade no recolhimento, mas ele procure um especialista, um profissional da área que possa explicar para ele, olha, você está próximo de perder a condição de segurado, contribui,
1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, restabeleça a condição de segurado e não deixe que essa situação se perpetue no tempo, sob pena de você ter uma necessidade de um benefício e aí não ter como usufruir de benefícios da Previdência. De forma geral, todo mundo tem o direito de se aposentar pelo INSS? Só quem contribui. Uhum. Então, você tem aposentadoria por tempo de contribuição, E aqueles casos especiais que você explicou. que é o benefício assistencial, que é o LOAS, que não é aposentadoria. Uhum. Tanto que o INSS é mero, ele recebe só esse dinheiro para pagar o beneficiário do LOAS. Esse dinheiro vem do caixa da União, não é do caixa da Previdência Social. Uhum. Né? Um caixa da União. Por isso que é um benefício assistencial. Ele vem a proteger, porque a nossa sociedade, né, entendeu que a seguridade social é saúde, assistência e previdência. Seguridade social. Uhum. Tá? Então, dentro dessa somatória de valores que entram dentro do Caixa da União, esses valores são divididos. Previdência, assistência e saúde. Nós tivemos, historicamente, uma confusão disso tudo. Motivo pelo qual hoje a gente discute essa questão do déficit da Previdência. Uhum. O déficit da Previdência, ele não vem de uma história de agora. Ele vem do passado. Desde quando nós criamos, com a lei Lois Chaves, a Previdência para os ferroviários, o país acumulou por 30 anos rendimentos. Os trabalhadores contribuíam. Ainda não estavam se aposentando. Poucos eram que se aposentavam por um acidente do trabalho, uma doença grave e tal. Mas as aposentadorias programadas, elas ainda não estavam sendo operadas, porque não tinha ainda gente aposentando. Uhum. Arrecadou-se muito por muito tempo. E esse Caixa da Previdência, por longos anos, ele foi muito utilizado para outros fins. Como, por exemplo, construção da Itaipu, Ponte Rio-Niterói. Toda essa parte de infraestrutura do país foi muito utilizado o dinheiro da Previdência Social. E hoje não fecha a conta, é evidente. Se você olhar para o passado, você não fecha a conta. Até as aposentadorias dos servidores públicos federais, num determinado momento, esse caixa acabava saindo do caixa do regime geral, que é o nosso regime, o regime do privado, e para pagar aposentadorias que não eram aposentadorias da mesma média do trabalhador comum. Então, isso tudo confundiu. Hoje tenta se organizar um pouco mais, até para se ter uma ideia um pouco melhor do que é a Previdência. A gente olhar a Previdência privada dos bancos, elas são extremamente saudáveis. Ou os fundos de pensão, que a gente conhece, muitos fundos de pensão, que é a Previdência privada, né? Eles acabam tendo uma boa arrecadação e paga-se com racionalidade, né? Com razão. E aí, como a Previdência Social não tem esse objetivo, é evidente, ser igual à Previdência privada, mas esse caixa, essa história nossa de Previdência é muito complicada. E hoje, quando você fala em déficit, eu discuto muito isso. Eu falo, não existe déficit. Nós construímos um déficit por conta do nosso histórico. E é a segunda maior arrecadação do país. E se pagasse só a Previdência, ia ter dinheiro para todo mundo. Mas como tem o caixa da assistência, tem o caixa da saúde, às vezes esses valores precisam não podem mais ser misturados. E é evidente que aí não tem déficit. Você arrecada muito e paga direitinho os benefícios. Eu sou um defensor da Previdência Pública, regime geral. Um defensor fervoroso. Por quê? Previdência Social, a nossa Previdência Social é uma previdência uma das mais avançadas do mundo e que protege muitas situações. Muitas situações. E tem mais então, a grossos modos, é muito boa. É muito boa. Ela tem mais de 15 benefícios. Ela nunca foi uma previdência que nunca deixou de pagar mensalmente os seus benefícios. Pode acontecer qualquer coisa com o país, só se o Brasil quebrar, para que a gente não tenha mais uma previdência pagando mensalmente direitinho. Paga-se 13º, às vezes antecipa-se o 13º, né? Muitos anos aí vem se antecipando. Para mim, a previdência pública, ela tem que ser defendida. Ela é boa, porque é um compromisso da sociedade, e a sociedade tem que ter esse compromisso não só com as gerações dessa geração, mas as gerações futuras. Então, a previdência pública tem que ser defendida. Eu acho que, lógico, quando você começa a assistir muito desacerto, as pessoas perdem a confiança naquele sistema. Mas é um sistema
saudável, não é deficitário, no meu entendimento, Uhum. e ele deve ser sempre defendido. Até porque a previdência privada, ela pode ter um problema de uma instituição quebrar. Uhum. E o dinheiro hoje tem algumas proteções, né, referente a isso, alguns fundos que protegem, mas é um tipo de um seguro das previdências privadas, que são bem fiscalizadas, mas ela pode quebrar. E o número de benefícios que você tem envolvidos com a previdência privada são bem inferiores aos benefícios pagos Então, pela muita Previdência gente Social. querendo se assegurar, acreditando que vai estar garantido numa privada, acaba abrindo mão de uma previdência muito mais sólida que a previdência social. Sem dúvida, eu defendo a previdência pública. Acho que a pessoa tem que, em primeiro lugar, pensar nela. Uhum. Segundo, na previdência privada. A previdência privada você tem que tomar muito cuidado quem é o gestor, quem é a instituição que está por trás. Porque às vezes uma instituição, uma gestora péssima, você vai perder dinheiro. Uhum. Os fundos de pensão, esses são bem geridos na sua maioria, porque tem boa fiscalização, são fundos fechados. Porque você tem previdência fechada, que são os fundos de pensão, que são, às vezes, esses fundos criados por uma determinada categoria profissional, como, por exemplo, a Petrobras, né, o Banco do Brasil, Caixa Econômica e todos mais, eles têm os fundos de pensão, né? E a previdência privada aberta, que é essa que os bancos vendem, que é o VGBL e o PGBL que a gente assiste. Essas previdências, a pessoa tem que analisar bem. Primeiro, saber quanto que você vai dar de taxa de carregamento mensal. Quanto que tem de taxa de administração. Para que no futuro você saiba se o que estão descontando de você e mais o que vai dar de rendimento nesse fundo vai ser vantajoso para a sua aposentadoria futura. Porque é valor definido que você não tem benefício definido. Você não sabe qual é o benefício que vai ser definido. Às vezes o banco fala, não, o seu benefício vai ser tanto. Tá, tudo bem. E o rendimento disso poderia ter um benefício até maior? Então essas questões precisam ser bem discutidas para quem vai comprar um plano num banco, numa instituição financeira, e ficar preocupado com quem está gerindo esse valor, porque se amanhã ou depois quebrar o fundo, ele vai receber uma parte só do que ele poupou, porque tem um fundo que também é limitado, não dá para pagar todo mundo, né? Então, eu acho que é preocupante. Então, nesse aspecto, eu acho que a previdência pública, para mim, ainda é a melhor previdência. E quem tem fundos de pensão, previdência complementar fechada, também é um bom fundo, porque geralmente a gestão do próprio trabalhador, ou nomeado por conselhos do trabalhador, de todas as categorias, até de quem é o participante, né? Às vezes a empresa participa lá com um valor. Então, é uma gestão, muitas vezes, ela é muito profissional e não tem taxa de carregamento e a taxa de administração é muito pequena. Então, certamente, o rendimento vai ser maior. Por isso eu acho importante esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, porque muitas vezes quando se fala de previdência, é sempre sob um aspecto negativo. Algo que está sendo mexido e que, de repente, acaba coincidindo com uma queda de um benefício, a perda de um direito, não é? E aí está sendo discutido, é claro. Há recorrências, como a gente está vendo aí, que aconteceu, mas, de maneira geral, o impacto é negativo. A ideia que se passa estão mexendo na Previdência Social em detrimento do contribuinte. E muito dificilmente a gente vê um largo tempo sendo reservado para mostrar os benefícios da Previdência, não é? Inclusive porque falar sobre esses benefícios é anunciá-los. E anunciando-os é motivar as pessoas a irem atrás. Aí a gente tem que se questionar até que ponto a certos grupos interessa essa divulgação, não é? Mas é importante que ela aconteça também para que ela fique acreditada e que as pessoas queiram também investir nela. Exatamente. E agora, por exemplo, nessa nova reforma, que é da medida provisória 676, que instituiu a regra 85/95. Há muita desinformação. Muita gente está achando que vai aposentar com 80 anos. Tem gente que eu já ouvi falando, eu vou aposentar com 85 anos. E não é nada disso. A regra 85/95 nada mais é que a soma da idade e o tempo de contribuição, desde que a mulher tenha pelo menos 30 anos de contribuição e o homem 35, que somada a idade, ela atinja os pontos necessários para aquela regra. Então, de 2015 e 2016, a regra vai permanecer, pela medida provisória, 85/95. Em 2017, aumenta para 86/96. Mulher precisa de 86 e o homem 96. 2018 permanece a regra, 2019, 87/97 e vai assim até 2022 para a regra 90/100, que é a soma de pontos. Então, se a pessoa, uma mulher que tem uma idade, uma faixa etária de 57 anos, que somada
ao tempo de contribuição. Por exemplo, ela tem 55 anos e 30 de contribuição. 55 e 30, ela já está dentro da regra. E qual a vantagem? Vantagem imensa. Ela não tem fator previdenciário. Se ela aposentasse com 55 anos e 30 de contribuição, com 55 o fator previdenciário ia reduzir o benefício dela em 30%. Então, é muito importante que a gente explore e informe as pessoas para que elas não fiquem assustadas com a regra 85-95. Pelo contrário, ela pode até analisar melhor, programar melhor a aposentadoria sem o fator previdenciário. É lógico que dentro de uma urgência, uma situação especial, a pessoa não pode atingir os pontos, porque vai demorar 2 ou 3 anos para atingir esses pontos, mas ela quer se aposentar, ela vai conseguir, mas vai ter fator previdenciário, desde que ela tenha 30 anos de contribuição, mulher, ou 35 homem. Nada mudou, em verdade. O que você teve é um acréscimo de um benefício. Você abriu uma janela, uma porta a mais para o segurado da Previdência, que é a regra 85-95 progressiva. O Congresso Nacional está discutindo que não quer a regra 85-95 progressiva. Ele quer a regra 85-95. Vamos ver agora o que vai acontecer aí em outubro. Nós vamos ter bastante discussão em torno disso. A medida provisória tem validade por 60 dias e prorrogável por mais 60. Como se ela não for aprovada em 45 dias, ela tranca a pauta do Congresso, ela vai ter que ser votada, portanto, em setembro ou outubro. E eu acho que é bacana a gente participar disso, olhar, enxergar a população, olhar bem, porque eu sou favorável a essa regra 85-95, que é de estudos antigos já, de 2008, né, essa questão de discutir essa regra. E se ela está aí valendo e pode afastar o fator previdenciário, se o governo está falando que vai ter lucro por 2 anos, mas depois ele vai ter prejuízo, não importa. O que nós temos que fazer é acabar mesmo com o fator previdenciário, porque ele reduz muito as aposentadorias e nós vamos ter problemas futuros com isso. Essa geração que foi atingida pelo fator previdenciário, eles tiveram reduções, em muitos casos, de 40% no valor da renda. Eu tenho casos de 50% de renda. Então, quem são essas pessoas que vão viver no futuro com uma aposentadoria defasada que foram atingidas pelo fator? Então, é importante que a gente olhe isso e o país entenda que vai ter que ter momentos que nós vamos ter que olhar a Previdência e achar fontes de custeio para que todos possam ter, nossa geração, as gerações que virão, os nossos filhos, possam aproveitar a Previdência Social, mas com uma providência saudável, e é o nosso compromisso. Como é que ele faz a contagem desse tempo para a aposentadoria? O próprio site da Previdência, ele disponibiliza uma simulação de tempo de contribuição. Você tem lá os próprios sites, você joga o seu tempo de contribuição que está na carteira, ou o que você tem de carnê de recolhimento, e alimenta o sistema. Agora, eu recomendo, o primeiro passo, que se a pessoa quiser enxergar um pouco o que ela tem, não só na carteira, ela vá até a Previdência Social e peça o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações da Seguridade. O CNIS é uma fotografia tua lá, de tempo de contribuição. Você tendo o CNIS, você sabe se pelo menos o que a Previdência está te enxergando está dentro da tua carteira. Então você... É sempre baseado no CPF da pessoa? Não, no número de identificação dele, que é o NIT, o PIS, né? O CPF, ele está dentro do cadastro também. Eu digo pelo seguinte, porque às vezes tem documentos diferentes de contribuição, como você disse. Tem o PIS, tem tem o carnê. Qual é o elemento vinculador de todos esses meios? O CNIS, ele é o centralizador de todas as contribuições. A Previdência Social consegue buscar a sua informação, o seu cadastro, se você aparecer com o CPF, o RG, o seu nome, nome da mãe, né, data de nascimento, eles conseguem localizar o seu cadastro. O que acontece é que o CNIS, ele é um resumo disso tudo. Entendo. Então você tem que ter, primeiro, você precisa passar na Previdência e pedir o CNIS, para você ver o que você tem lá. Porque às vezes você tem uma carteira, um registro na década de 60, na década de 70, a Previdência não conseguiu centralizar dentro do CNIS, ele vai pegar a sua carteira. Ele vai realizar essa inclusão, apesar que pode ser que ele peça alguns documentos, mas a carteira tem fé pública, ele tem que colocar. Se ele contestar aquela informação, ele que prove que é falso, mas ele tem que olhar essa carteira, ou carnês de recolhimento. Eu tenho muitos casos, assim, inúmeros, que a pessoa trabalhou no passado, lá 60, década de 60, 70. A empresa não recolheu, mas está na carteira.
A empresa fechou. Como que eu vou achar livro de registro, cópia de registro, ou mesmo uma declaração? A empresa fechou. Vai na massa falida, não acha mais o síndico. Uhum. Então, o que ela vai ter que fazer? É carteira. E aí o INSS tem que falar que é falso. E tem outros documentos que combinam com essas questões da carteira. Você tem o Fundo de Garantia, a Caixa Econômica Federal, a partir de 90, centralizou todas as informações. Você tem as delegacias regionais do trabalho, os sindicatos. Legal. Os sindicatos que têm os seus filiados, então todas essas A melhor informações. coisa é ir lá na Previdência e solicitar o CNIS. Pegar o CNIS. Acabou. Doutor Luciano, muito obrigado. Fico realmente grato porque eu tenho certeza que muitas pessoas foram beneficiadas com essa nossa conversa, com esse nosso programa de hoje. Né? Espero que tenha se sentido em casa, né? Porque desejamos que volte aqui outras vezes para a gente conversar um pouco mais sobre o assunto e sobre outros também. Eu que agradeço, mas vou voltar com certeza, adoro estar nessa casa, né? Que bom. Muito obrigado. Uma canção nova, para mim também é muito importante. Estou à disposição e é evidente, é um papo aberto e papo aberto a gente tenta ser o mais claro possível, né? Para que os seus... Tenho certeza que você público, conseguiu. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Olha, estamos encerrando o programa, mas você continue em sintonia conosco pelo facebook.com/papoabertocn. Coloque ali a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, não é? Estamos à sua disposição. Para você um forte abraço e até a próxima semana, no mesmo horário, com o seu programa Papo Aberto.